Como desenvolver inteligência social? Desenvolver inteligência social envolve a capacidade de compreender, interagir e se relacionar de maneira eficaz com outras pessoas. É uma habilidade valiosa em várias áreas da vida, incluindo carreira, relacionamentos pessoais e sociais. E aqui estão algumas dicas para ajudar o desenvolvimento da inteligência social. No caso, te ajudar no desenvolvimento da inteligência social, só para deixar claro. E isso tem a ver com o fato de que autoconhecimento. Antes de interagir com os outros, é importante entender a si mesmo, ou seja, refletir sobre suas emoções, valores, pontos fortes e áreas de melhoria. E quando eu falo isso, quanto melhor você se conhecer, mais fácil será se conectar com os outros. E eu falo isso porque você digamos que tem pontos fracos que tem que melhorar, digamos você trava na hora de falar, você fica meio que tímido ou coisa do tipo. Aí dentro dessas situações é melhor você conhecer a si mesmo e trabalhar referente a isso, para você melhorar e assim por diante ter uma inteligência social a ponto de aprimorar tudo na tua vida, tá entendendo? Já outro fato que segue diante disso tem a ver com o fato da empatia. E eu falo isso porque a empatia é fundamental para a inteligência social. Ou seja, você tem que tentar se colocar no lugar dos outros e entender as emoções e perspectivas deles. Isso ajuda a construir relacionamentos mais fortes e a lidar melhor com os conflitos. Eu falo isso até mesmo, digamos, você tem empatia até mesmo quando está conversando, olho no olho. Às vezes o cara te chama, às vezes você está fazendo alguma coisa, está conversando, mas não está olhando olho no olho da pessoa. Isso mostra uma falta de interesse, até mesmo na conversa, tá entendendo? Então tenha mais empatia com as pessoas, se porte mais, tá entendendo? Porque isso é muito importante se você quer ter uma inteligência social com as pessoas e aí com as pessoas ao seu redor. Então se adapte a essa situação e seja, como é que diz aquela palavra, genuíno, tá entendendo? Já outro fato tem a ver com a escuta ativa. E eu falo isso porque você tem que prestar atenção genuína ao que os outros estão dizendo. Isso tem até a ver com o fato da empatia, como eu estava falando um pouco, né? Mas aqui eu quero me aprimorar e aprofundar mais porque isso é muito importante, meu amigo. E eu falo isso porque eu quero que você evite interromper e demonstrar interesse pelo que estão compartilhando, no caso de desinteresse. E eu falo isso porque a escuta ativa mostra que você valoriza a opinião dos outros. Portanto, esteja com essa escuta ativa. Preste atenção genuína. E é claro, evite interromper e demonstre esse interesse, né, pelo que estão compartilhando, tá entendendo? E eu falo até mesmo porque é importante mesmo, diante dessas situações, você também ter a comunicação eficaz. Portanto, trabalhe na sua capacidade de comunicar ideias de forma clara e direta. Isso envolve usar a linguagem corporal apropriada e expressar-se de maneira assertiva e evitar maus entendidos. E quando eu falo isso, digamos, às vezes você fala um negócio meio que enrola, às vezes você fala uma coisa, mas acaba falando de outra forma, tipo um tom de deboche, até mesmo uma forma de conflito, tá entendendo? Então, tenha essa comunicação eficaz para outra pessoa poder entender. E é claro, não estou falando para você ser um robô, porém, saiba conversar, tá entendendo? Saiba medir as palavras certas, porque nem todo mundo é obrigado a ouvir o que você tem a dizer. Então, saiba usar as palavras certas para poder conversar com as pessoas. Eu falo até mesmo, tem gente que diz, eu não deixo de dar a minha opinião, eu sou sincero. Mas tua sinceridade acaba te afastando de muitas pessoas. Então, seja sincero, mas use as palavras certas, tá entendendo? E aí, inclusive, eu só vou te dar até uma coisa aqui para te ajudar, né? Se você tem até certo medo de conversar e às vezes você não sabe nem o que falar do jeito certo, então clica aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado para você saber como falar, tá entendendo? Saiba falar, aprenda a falar do jeito certo. Porém, para você entender mais detalhes do que eu estou falando, clica aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado, beleza? E não passe por essa situação que nem eu até mesmo me enganchei aqui nas palavras, tá ok? Outra coisa que é importante sobre sua inteligência social, né, para você aprimorar isso, tem a ver com o fato da leitura de sinais sociais. Por isso, esteja atento aos sinais não verbais, como expressões faciais, linguagem corporal e tom de voz, pois isso pode ajudá-lo a entender melhor as emoções e intenções das pessoas ao seu redor. Seja expressão, até mesmo deboche, né, um tom de ironia, tá entendendo? Saiba ler os sinais, saiba ler principalmente os sinais de cada tipo de pessoa, porque cada tipo de pessoa demonstra um sinal específico, porém todos têm um padrão.
E é esse padrão que você tem que saber. Ou seja, isso tem muito a ver com o fato de linguagem corporal. Coisa até que eu me lembrei aqui que eu acompanhei no canal do Fê Alves, o Sedutor Nato, né? E com certeza você já viu ele falando muito isso aí referente a esses padrões de comportamento. Inclusive, se você conhece o Fê Alves, deixa no último vídeo dele lá, o Universo TJ. Ele vai entender do que eu estou me referindo, beleza? Já outra coisa que é importante tem a ver com o fato de habilidades de resolução de conflitos. Ou seja, conflitos são naturais em qualquer relacionamento. Por isso, aprenda a abordar os desentendimentos de maneira construtiva, ouvindo todas as partes envolvidas e buscando soluções que beneficiam a todos. Isso até mesmo tem a ver com o fato, vamos supor, você tem dois amigos que brigaram, e às vezes o cara quer que você esteja a favor dele, o outro também, né? Porém, você tem que ter a mente aberta, poder entender o lado tanto de um quanto do outro e dar uma solução diante do problema. Até mesmo quando eu falo referente a dar uma opinião, tá entendendo? Não seja tipo, eu vou ficar no favor do outro, depois fica no favor do outro. E aí, diante dessa situação, acaba aparecendo o quê? Que você é uma pessoa falsa. Então, não passe por essa situação. Saiba ter a cabeça, ter a habilidade de resolver esses conflitos, principalmente envolvendo pessoas ao seu redor. Até mesmo referente a você envolvido, tá entendendo? Outra coisa que é importante também, que vai te ajudar no desenvolvimento da inteligência social, tem a ver com o fato da adaptação. Por isso, esteja disposto a se adaptar a diferentes situações sociais e diferentes tipos de personalidades. Isso demonstra flexibilidade e facilita a interação com diversos grupos de pessoas. E eu falo isso, digamos, às vezes tem um grupo que é uma galerinha de rock, às vezes tem um grupo que é a galerinha do funk, às vezes você vai num grupinho dos trabalhadores que você está trabalhando. E às vezes você, digamos, você é tão travadão, fica na sua, às vezes não quer conversar, mas acaba isso mostrando que você não tem empatia, é um cara antipático, tá entendendo? E você tem que se adaptar referente a essa situação, principalmente porque você vai aprender novas experiências com cada tipo de pessoa que pode passar até mesmo uma visão, algo para você, tá entendendo? Por mais que a conversa seja meio que idiota, porém, tente entender um pouco, conheça mais um pouco da história da pessoa, porque isso é muito importante e com certeza você vai ter vai pegar algum tipo de valor para aquela conversa e passar para outras situações da sua vida, tá entendendo? Já outra coisa que é importante para você tem a ver com o fato do desenvolvimento emocional. Por isso, trabalhe na gestão das suas próprias emoções. Pessoas com alta inteligência social têm uma compreensão sólida das próprias emoções e sabem como lidar com elas de maneira saudável. Ou seja um cara cabeça, não fique agindo diante das emoções, não fique deixando as emoções mexer contigo. Tenha um desenvolvimento emocional que saiba lidar com esses tipos de situações. Ou seja, a razão e a emoção têm que trabalhar lado a lado para poder unificar e fazer a coisa certa, principalmente se você quer ter uma inteligência social aprimorada. Tá entendendo? E lembre-se de que o desenvolvimento da inteligência social é um processo contínuo, não é algo que acontece da noite para o dia. Por isso, esteja aberto a aprender, escrever e se adaptar conforme interage com diferentes pessoas e situações. Seja que nem um camaleão, tá entendendo? Seja um camaleão que ele se adapta em situações diferentes, pois aí sim você vai saber as coisas certas que você tem que fazer e se aprimorar referente à inteligência social. E caso você tenha perdido ou queira recapturar tudo que eu falei, é só voltar ao vídeo anterior aqui, pois isso com certeza vai agregar muita coisa na tua vida e você vai entender ainda mais referente à inteligência social, que vai facilitar tantas coisas, abrir tantas portas na tua vida, principalmente em network, emprego, conexão com pessoas. Não só homens que eu tô falando, mas mulheres, tá entendendo? Então esteja aberto, esteja aberto, esteja aberto. E claro, se você quer aprimorar ainda mais referente a essas situações, clica aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado para você dominar a tua fala, saber falar com as pessoas, tá entendendo? Saber aprimorar essa área que tem a ver com a inteligência social, né? Que também tem que ter o fato de saber falar, aprender a falar. Não fica assim enganchando que nem eu tô me enganchando agora, tá entendendo? E clica aqui no link da descrição pra você entender o que eu tô falando, beleza? Mas é isso aí, meu amigo. Espero que você tenha curtido o vídeo. E nos vemos no próximo vídeo aqui do canal Universo TJ. Por hoje eu vou ficar por aqui. Valeu e tamo junto.